Fala, meus amados do segundo ano, tudo bem com vocês? Está todo mundo acordando agora, cheio de preguiça, querendo acompanhar a aula. Vamos lá, vamos acordar devagarzinho, tomar aquele cafezinho, sair da cama, dar uma coçada no olho, jogar água no olho, tirar o bafão e vamos estudar, beleza? Galera, vamos lá. Relembrando só um pouquinho a última aula, vocês tiveram uma aula lá de Revolução Francesa com o professor do SAI, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só postar lá no grupo, beleza? Que eu tiro a dúvida de vocês. Mas lembrando, a gente tem que ter, para a gente falar agora de período napoleônico, que é a aula de hoje, a gente tem que ter em mente, principalmente, a Revolução Francesa. Se você não entendeu a Revolução Francesa, não vai dar para entender o período napoleônico, beleza? Por quê? Porque um é subsequente do outro, um precisa do outro para ser entendido. Né? Então, por exemplo, eu vou falar de coisas aqui que você só vai entender se você entender o que aconteceu lá na Revolução, entender aquela sociedade que estava lá na Revolução, beleza? Então vamos lá, vamos acordando, vamos dando aquela jogada de água na cara e prestando atenção na aula. E, ó, um beijão pra vocês, tô morrendo de saudade, tô doido pra poder ver vocês de novo, beleza? Então vamos lá, galera, pra falar de período napoleônico, só vou dar um resumo aqui fácil para vocês, um resumidão. Né? A gente tem que ver primeiro aquela organização social da França, beleza? Antes da Revolução Francesa, que era dividido em clero, primeiro estado, segundo estado, a nobreza, né? E o terceiro estado, os camponeses, a burguesia, a galera mais baixa. Então a gente tem que ver uma outra coisa também, que são os grupos políticos que vão surgir pós, né, o início durante a Revolução. E aí a gente vai ver que vai surgir dois grupos, né? À esquerda você vai ter justamente os jacobinos e à direita você vai ter os girondinos, né? À esquerda, esses jacobinos aqui, boa parte vai ser formado por camponeses, uma burguesia um pouco mais baixa. Alguns são os culottes, né, que são pequenos comerciantes ali que vivem em torno das cidades, né, que vivem nas cidades. E você vai ter do outro lado os girondinos, que vai ser uma burguesia e também principalmente pessoas que viveram na nobreza, né? E vai estar algumas vão defender justamente uma república um pouco mais liberal, uma república com características monarquistas, né? Alguns defendem justamente até o retorno da monarquia constitucional. E no centro, né, que vai ser um outro grupo que vai ser chamado principalmente de centrão, vão se formar principalmente uma parte da burguesia, essa burguesia também chamada de alta ou média burguesia, né, que vão aproveitar os interesses dela ali nesse momento político. Por que é importante a gente entender isso? Né? Porque o Napoleão vai vir justamente desses grupos políticos, beleza? Show? Então todo mundo pelo menos entendeu essas duas partes que a gente não pode deixar de ter em mente, beleza? Vamos lá. Então, olha só, galera. Para a gente falar de período napoleônico, a gente tem que ir lá no final da Revolução Francesa, em 1799. 1799, beleza? E aí a gente vai ver que é o seguinte, ao longo desse período da Revolução, que são de 10 anos, a gente vai ver que o Napoleão ele vai surgir principalmente no período da ditadura jacobina, beleza? E aí, quando ele surge nesse período da ditadura jacobina, ele vai buscar justamente enfrentar movimentos que vão ser contrários justamente às ideias jacobinas, beleza? Como a ideia do retorno à monarquia, né? O cerco de Toulon. Você vai ver também que ele vai participar, né, de combates a outras monarquias externas. Exemplo disso, você vai ter a monarquia inglesa, a da Prússia, a da Rússia, beleza? Que vão tentar justamente conter essa revolução que está surgindo pela Europa nesse período, né? Porque, olha só, a ideia muito em si da Revolução Francesa é derrubar monarquias, né? Destruir monarquias. Aí se você é um monarca que está ali no ladinho da França, você já, ó, dá uma tremenda na base e fica com medo, né? Pô, imagina, tem um cara aqui do meu lado fazendo uma revolução contra as minhas ideias, né? E aí que vai surgir boa parte desses conflitos externos franceses. E aí, vamos lá. Primeira coisa pra gente falar desse período Napoleão é que ele vai surgir nesse período jacobino. Quando ele surge nesse período jacobino, ele vai ganhando muito status, né? E aí depois vai vir o retorno dos girondinos. Ai, que maravilha.
E aí quando esses girondinos estão lá no poder, ele retorna de uma dessas batalhas, né? E aí você vê uma burguesia, ele encontra com a burguesia, né? Totalmente insatisfeita com esse governo girondino, né? Que volta a favorecer os antigos nobres. E aí, para isso, ele declara o golpe de Brumário, galera. Em 1799, ele dá o golpe de Brumário e ele agora, junto com uma outra junta de políticos jacobinos, né, principalmente formado pela burguesia, tomam o poder, né? E aí ele é declarado como cônsul da França, né? O que é cônsul? Lembrando, a gente tem que relembrar um pouco lá da história romana, né? O cônsul, a ideia de cônsul, vai surgir na República Romana, né? Onde você vai ter cônsuls, né? Que vai ser eleito pelo Senado, que eles vão governar Roma durante um período. Então, o que vai acontecer com Napoleão? Ele vai governar a França durante um período republicano. Só que tem um adendo. A gente vai ver que tempos depois, né, cerca de um ano depois, ele vai se declarar como imperador máximo da França. E aí é por isso que a gente tem que entender a história. Isso ocorre primeiro, né, lá na Roma Antiga, no período imperial. E aí, por quê? César vai se declarar, né, imperador máximo de Roma, né? Mas como isso ocorre? Existe um Senado, existe um Conselho de Senhores, né? Que aí, a gente em período de guerra, eles falam o seguinte, olha só, estamos em período de guerra, precisamos de um líder forte, né, para guiar o país em relação à guerra. E o que ele faz? Vai lá e se declara como imperador, né? E aí quem coroa ele? O Senado, né? A mesma coisa vai acontecer com Napoleão. Napoleão vai ser declarado imperador máximo pelo Senado francês, né? Os franceses vão o declarar como o grande imperador e nesse momento, né, ainda tinha essa questão da Igreja Católica ainda que coroava reis, né? Ele vai lá, tira a mão do arcebispo da França, né, a sua coroa e se coroa, beleza? Isso marca principalmente a ideia dele de se separar da Igreja Católica. Por quê? Napoleão, ele era maçom, ele era iluminista, né? Então ele não acreditava nas ideias da Igreja Católica. E a ideia dele era justamente se separar da Igreja Católica. E não, esses caras aí chega dele, pô, ó, teu tempo já deu, vocês já estão aqui já há um tempão. Não, agora é você aí e eu aqui, né? Então é por isso que a gente também tem que ter algumas coisas em mente, né? Porque a França, por um longo período, ela vai ser contra a Igreja Católica, beleza? Por causa muito dessas ideias que vão ocorrer durante a França nesse período, né? E essas ideias iluministas, essas ideias maçônicas também vão influenciar diretamente lá nos Estados Unidos, que a gente viu nas aulas anteriores. Então vamos lá, galera. Então a gente viu que o Napoleão ele vai surgir a partir da ditadura jacobina e com o início do governo jacobino ele vai lá dar o golpe do Brumário. Ele vai ser posto como cônsul a partir de um Senado, dentro de uma ideia de república, e depois ele vai se declarar como imperador e vai ser coroado justamente pelo Senado francês, se separando, né, tentando se separar justamente da Igreja Católica, beleza? E aí a gente vai vendo outros fatores também, e a gente vai ver o seguinte, né, que ele vai combater justamente essa igreja, ele vai ser contra justamente as ideias monarquistas, e aí esse período imperial dele vai surgir por causa da guerra, né? Ele vai se declarar imperador por causa da guerra que a França está em torno ali em relação às outras potências europeias. E aí a gente vai ver um período imperial napoleônico. Esse período imperial, galera, napoleônico, vai ocorrer, né? Porque ele vai querer agora desenvolver a França. A França, né, que a gente viu na Revolução Francesa, era uma França atrasada, economicamente, politicamente, né? Então ele vai fazer o seguinte, nesse período, ele vai fazer a formação em si do Império Francês, né? Tudo que a gente conhece hoje de territórios franceses, ultramarinos e tal, vai ser por causa de Napoleão, porque a França, nesse período, galera, antes de Napoleão, né, antes lá, quando era uma França monárquica, era uma França pequena, era um país terciário, né, era um país terciário do ponto de vista das outras potências europeias. E o que vai acontecer? É a partir de Napoleão que a França vai se tornar grande, e é por isso que é criada a ideia de Império Napoleônico, porque quem vai construir essa nova França vai ser ele. Então, a partir desse Império Napoleônico, ele vai tornar a França, né,
como um país onde as pessoas vão ter direito à propriedade, direitos civis, beleza? Que são as primeiras bases. Você vai ter a ideia do voto, beleza? Vindo lá justamente lá das ideias jacobinas, você vai ter a Declaração dos Direitos dos Homens, né? Então ele vai fazer um conjunto de reformas que vai possibilitar a França criar um grande império. E aí para isso também ele vai vir com as ideias posteriormente da Revolução Industrial. Ele vai começar a industrializar a França, vai querer justamente que a França se torne a principal potência europeia nesse período. E aí como é que ele faz isso, né? Ele continua com o conflito com as outras monarquias, para o quê? Para justamente tomar e crescer territórios, né? Ele vai se favorecer justamente por causa da aliança dele com a burguesia, essa aliança dele com a burguesia, né? Que é justamente quem produz riqueza, quem tem dinheiro, vai auxiliar ele nessa tomada de territórios e justamente no crescimento da França. Beleza? Porque ambos vão se interessar, ele por uma questão política e a burguesia por uma questão econômica, né? Por se industrializar, por crescer. E a gente vai ver que ele também vai trabalhar muito com a ideia do livre comércio, né? Ele vai querer justamente que agora acabe aquela antiga ideia justamente, onde que só a nobreza, poderia comercializar, agora onde todos podem comercializar livremente, mas a gente vai ver um certo adendo agora, uma parada chamada de bloqueio continental. Galera, olha só, eu não quero me estender muito nos vídeos, né? Eu sei que assim a aula seria um pouco maior, mas aí eu vou usando os outros períodos para a gente se adaptando em relação a isso, para a gente conversando, porque eu sei quanto é cansativo assistir 20 minutos de vídeo, né? E aí eu quero fazer o mais curto possível para vocês esse vídeo, por isso que eu estou dando bem resumido. Então vamos lá. Quando a gente fala desse bloqueio continental, ele tá lá, né, desmetendo, fazendo tudo lá na França para a França crescer, se tornar grande. Ele invade outros países, a gente vai ver lá, se vocês acompanharem lá no livro de vocês, vai ter mapas, né, onde você vai ver justamente a França crescendo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai declarar o bloqueio continental, porque a grande inimiga da França nesse exato período vai ser a Inglaterra, certo? Por quê? A Inglaterra ela vê a França como seu potencial inimigo, tanto do ponto de vista, né, de guerra, quanto também do ponto de vista da questão comercial. Você tem um outro grande país, né, com potencial de tecnologia e desenvolvimento industrial, então, e outra coisa, além do ponto de vista político, né, porque a ideia da Revolução Francesa era acabar com as monarquias, né, era que a república se espalhasse pelo mundo. E aí essas ideias também já tinham ocorrido nos Estados Unidos, então com medo da perda e da influência, né, da Inglaterra sobre principalmente os outros países da Europa, ela que foi que encabeçou boa parte dos conflitos em relação à França nesse período, né? E aí o Napoleão, para tentar derrotar a França, ele viu que o único modo, Napoleão, para tentar derrotar a Inglaterra, ele viu que o único modo para conseguir acabar com a Inglaterra seria no ponto de vista comercial, né? Olha só, eles têm uma marinha muito grande, a Inglaterra tem uma marinha muito grande, tem um potencial militar muito grande. Então, como que eu vou fazer para acabar justamente com os ingleses? Eu vou acabar com o comércio deles, vou acabar com o dinheiro, né? E aí a gente pode fazer links sobre isso hoje em dia, né? Uma guerra, há um mês atrás a gente tinha principalmente a guerra comercial Estados Unidos e China. Você tem guerra comercial em vários outros países, né? E essa é a mesma ideia, principalmente lá do Napoleão. E aí como é que ele faz isso? Ele declara o bloqueio continental. Então todos os outros países têm que comercializar com a França. Se ele não comercializa com a França, comercializa com a Inglaterra, né? Então ele queria isolar a Inglaterra, por isso que é bloqueio continental, né? Bloquear o continente da Inglaterra, né? A Inglaterra é uma ilhazinha lá no Oceano Atlântico, né? Ao norte do Oceano Atlântico, já quase pro Mar do Norte. E aí com isso eles justamente queriam isolar a Inglaterra. Então esse bloqueio continental é um bloqueio da França contra a Inglaterra, né? Queria que acabar todo o comércio inglês. Ele também queria justamente favorecer o comércio francês, porque se você agora não pode comercializar com a Inglaterra, né,
você vai acabar comercializando com a França. E aí, para isso, a França também, se você não comercializasse com a França iria te atacar porque te via como inimigo. E aí, o melhor exemplo disso, a gente vai ver que, né, a vinda da família real para o Brasil, e a gente vai ver isso posteriormente, vai ser causada justamente por causa... Desculpa, mas seu café fica difícil. Vocês vão ver que a vinda da família real para o Brasil vai ser principalmente por causa do bloqueio continental, a qual Portugal não concordou com as ideias francesas. Espanha também não concordou com as ideias francesas e foram invadidas e anexadas ao Império Napoleônico, beleza? Isso forçou com que a coroa portuguesa viesse para o Brasil, beleza? Então vamos lá. Depois disso, a gente vai ver, galera, principalmente, né, desse bloqueio continental, o fim, né, o início do fim do Império Napoleônico, que não vai durar muito tempo. O fim do período napoleônico vai se dar porque quando ele invade a Espanha, né, e Portugal, a Espanha, o próprio povo espanhol vai começar a se pôr contra, né, a Napoleão. E aí vai começar um conjunto de guerra civil dentro da própria Espanha, dentro de Portugal. E aí por quê? Quando o Napoleão entra na Espanha, ele acaba decapitando o rei espanhol, né? Isso levanta que as pessoas entrem com uma grande insatisfação. Ele entra de forma muito cruel no território espanhol, né? E aí as pessoas começam a se levantar principalmente contra Napoleão. E aí Napoleão vai acumulando derrotas sucessivas, né, durante o seu império, e não consegue ainda derrotar justamente os ingleses no ponto comercial. E aí para isso o que vai acabar acontecendo, galera? Ele vai para a Rússia, né, tentar combater a Rússia, que é uma das grandes monarquias nesse período, e vai ver praticamente 90% do seu exército dizimado em Moscou, né? E aí tem até um meme engraçado da Copa de 2018 do Putin falando que vai ser sempre um prazer receber a França no inverno, né? Porque o grande culpado né, da perda do exército francês, do exército napoleônico ter perdido na Rússia foi por causa do rigoroso inverno russo, né? E aí, olha só, a gente vai ver uma coisa, que esse mesmo império, né, que o Napoleão vai formar, vai sendo derrubado ao longo do tempo. E a gente vai ver que em 1818 ele vai ser derrotado, né, e aí vai ter o primeiro período. A gente vai ver que em 1814, o primeiro período de exílio, ele vai para a ilha de Elba, né, com uma certa condição e tal. E aí tem um retorno dos girondinos. Esses mesmos girondinos vai ser apoiado justamente por essas outras monarquias da Europa. E aí eles vão tentar retornar com uma monarquia absolutista. Até que o povo vai se revoltar de novo. Não, calma aí, vocês querem voltar e quer voltar com a monarquia absolutista? A gente já lutou muito, ó. Foram 10 anos lutando. Eu venho com isso não. Aí o povo se revolta. E aí o Napoleão aproveita, só olhando de binóculos lá pela ilha de Elba, lá, a França lá, todo mundo querendo se matar de novo, ele aproveita, reúne o exército, tanto da ilha de Elba, que ele conseguiu levar uma parte do exército francês, quanto o próprio exército francês que estava se locado em Paris, né? E consegue justamente atacar a França. Então o que ele faz? Ele dá um período de 100 dias, né? 100 dias sobre o seu domínio de novo sobre a França, até que depois ele é derrotado na Batalha de Mourlon, né? E aí o que vai acontecer? Nessa batalha, os ingleses vão acabar derrotando o resquício do exército francês, né, de Napoleão, até que Napoleão vai ser exilado novamente na ilha de Santa Helena, e aí por fim ele vai chegar até a morte dele até 1821, beleza? E assim a gente encerra o período napoleônico, beleza, galera? Olha só, isso aqui é uma aula bem resumida, mas é aqui pra gente poder não se alugar muito. Então qualquer dúvida lá, beijo pra vocês e a gente se vê na próxima.